Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando mais uma vez, meu caro Mac, tudo bom contigo? Tudo jóia, saudações cavalarianas a você que nos ouve. Obrigado pela audiência. E hoje eu tô mais louco que galinha agarrada pelo rabo. Hoje eu tô maluco, cara. Que beleza, hein? Você tá mais louco que o Vettel aqui correndo atrás do prejuízo. Pense num homem que tá bravo. Cara, alemão já não é certo da cabeça. Quando tem motivo pra ficar mais louco ainda, aí não tem quem segure, cara. É verdade, né, cara? Ele fez uma merdinha no comecinho da corrida aqui, mas... Também, tá padrão bem, de alemão, fazer merda no início da... né? Início, meio e fim. Hã? Isso, hein? Isso. Como? Não queria zoar demais logo de saída, mas já que você levantou a bola, é isso aí mesmo. Ah, não, a gente levanta a bola, corta, cruza, cabeceia, não tem problema nenhum. Excelente. Seguinte, antes da gente falar da pauta, eu queria comentar, eu esqueci de comentar da última vez, e no último PHM, e eu preciso corrigir essa falta minha aqui. No fim de semana de 18 e 19 de agosto, agora desse ano, algumas semanas atrás, teve o 22º Open de Plastimodelismo, do grupo de Plastimodelismo de Campinas. Então, é um dos principais Opens de plástico do país. E por causa desse Open de Plastimodelismo, eu tive o prazer primeiro de receber o Strache aqui em casa. Ele veio, ficou fim de semana aqui para poder ir para o Open de Plastimodelismo. Quem não sabe o que é um Open de Plastimodelismo, é um evento aberto, onde se você é plastimodelista, você pode levar os seus modelos lá para serem avaliados, e aí você pode receber premiações pelo seu trabalho, pela beleza do seu trabalho, esse tipo de coisa. E eu tive o Strache no fim de semana aqui em casa, e no domingo encontrei com o Zuka e a família deles, o Kov veio para cá com a família, e o Langs. Cara, que reunião, hein? Nosso Tainha do Prata, então foi um fim de semana muito bom, aliás... Parabéns ao grupo de Plastimodelismo de Campinas, porque fazem um evento todo ano aqui fantástico. Cheio de lojas, entendeu? De plástico, aquele monte de caixas de modelo prontas para serem devoradas. E eu vou falar para você, eu que sou um plastimodelista frustrado, porque nunca consegui passar de colar o modelo, nunca cheguei a pintar. Cara, puta, tem aquele monte de coisa lá, dá uma vontade de fazer de novo, mas eu consegui me segurar e não fazer loucuras financeiras ali na hora. Cara, que é um negócio que a gente entra numa feira dessas, se prestar bem atenção, dá pra ouvir o pessoal da Visa dando risada no fundo. Assim. Vocês entraram com limite. Vocês entraram com limite, já era o limite de vocês. Já era o limite. Já foi-se. Acabou-se tudo. Muito bom, meu querido. Hoje a gente vai falar de britânicos maluquinhos, pessoal que gosta de ir até o fim nessa coisa de fazer guerra, é isso mesmo? Então, cara, a gente começou zoando a alemãozada aí, mas hoje a pauta é britânica, né? A gente vai falar de um pessoal, de uns pontos fora da reta, aí, uns súditos da coroa empolgados, um pouco mais empolgados do que a média. Empolgadinhos, assim acontece. Pois é, a gente vinha conversando durante a semana aí sobre esse negócio de como é ser diferente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? Então tem coisas que funcionam muito diferentes de lá. Aliás, lá funciona muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Sim, e por mais que funcione bem lá, não adianta querer aplicar o modelo de lá em qualquer outro lugar que não vai funcionar, só funciona lá. Então assim, né? Economia, o governo, o modelo monárquico funciona, mas funciona lá e só funciona lá daquele jeito, não funciona em mais lugar nenhum. E as forças armadas funcionam assim também. É um pouquinho diferente realmente do resto do mundo. E daí me veio na cabeça até, por isso a gente puxou agora para o assunto de hoje, um detalhe que passa batido para a maioria das pessoas que pegam para... ler ou leem rapidamente sobre as Forças Armadas da Rainha. Por que Royal Air Force, Royal Navy, mas não é Royal Army, né? British Army, que negócio é esse? Tu, representante da voz de Churchill no Clube de Generais, que porra é essa?
Cara, é interessante. Deixa eu passar um pouquinho eu vou passar um pouquinho em cada uma, só para ter um entendimento melhor de cada uma, tá? Por exemplo, a Royal Navy, ele é conhecida, na verdade, como Senior Service, porque é o serviço militar mais antigo da coroa britânica, tá? A Royal Navy foi fundada em 1546. Caramba. Pelo Henrique VIII, né? Então, você pode ver aí que tem muito tempo de serviço. Obviamente, ela não tinha a mesma estrutura em 1546 que tem hoje, né? Ela era uma marinha relativamente pequena e ela, durante muito tempo, teve dentro dos seus quadros a ajuda de corsários, né? Dos privateers, que ajudavam, pagos pela coroa, que ajudavam efetivamente a Royal Navy a combater, seja lá o que ela queria combater, tá? Então, ela veio nessa questão de ser uma marinha em construção, uma marinha que alugava navios de corsários para poder ajudar dentro do seu trabalho de, seja lá qual for que era o objetivo da coroa naquele momento, até que nós tivemos a Guerra Civil Inglesa, tá, ali nos anos de 1600, e durante a Guerra Civil Inglesa, onde o rei era o Charles I, inclusive tem uma partezinha dele tentando prender os 5 membros da Casa dos Comuns, né, o parlamento britânico é dividido entre a Casa dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Os Lordes seriam o Senado e a Câmara dos Comuns seria os nossos deputados. Só que para você estar na Casa dos Lordes, você tem que ser um Lorde indicado pela coroa, né, e os comuns são eleitos para o parlamento em voto distrital, eleitos em voto direto pela população. E aí o que aconteceu foi que na Guerra Civil Inglesa foi uma guerra civil entre a coroa e o parlamento, bem por cima, tá? É bem mais complexo do que isso. Mas foi uma guerra na Inglaterra é bem mais complexo. Entre o monarca e o parlamento venceu, que era na época o líder desse grupo do parlamento era o Oliver Cromwell. E aí o Charles I, a monarquia foi abolida, o Charles I foi executado, o filho dele, o Charles II, foi mandado para o exílio. Só que durante esse período, ainda em 1660, houve uma continuação dessa Guerra Civil Inglesa e o monarca foi restituído. Então o Charles II voltou do exílio para ser o rei. E aí a Royal Navy começou a ter efetivamente uma estrutura parecida com a de hoje, tá? Ela veio sendo trazida. Então, a Royal Navy foi fundada pelo monarca, né? Ela tem uma chancela real desde o começo. Entendi. Então, ela é realmente a marinha real do monarca, né? Apesar de que hoje o sistema político é muito diferente, né? Então, apesar da Rainha Elizabeth II ser a comandante em chefe das 3 forças armadas, obviamente você tem o parlamento que efetivamente decide as questões né, de guerra, de conflitos e etc. Se vai ser empregada, se não vai, onde que vai, como que vai. Isso, exatamente. Obviamente, tem uma complexidade dentro disso, né, entre o monarca e o parlamento, mas é basicamente isso que acontece. A Royal Air Force, ela foi fundada em 1º de abril de 1918. Tá? Antes você tinha 2 instituições diferentes, que é a Royal Flying Corps, que pertencia ao Exército Britânico, e a Royal Naval Air Service, tá? Que pertencia à Marinha Britânica. Então, viu-se a necessidade de ter uma força separada, um branch separado, e aí fundaram a Royal Air Force com chancela real, e é a primeira força aérea independente da história. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ela é de 18, a gente normalmente vê a fundação das grandes forças aéreas independentes ali para a década de 40 já. Isso mesmo, a própria Força Aérea Americana. A FAB também é da década de 40 e tantas outras por aí. O Japão, até o final da Segunda Guerra Mundial, não tinha Força Aérea própria, era também aviação da Marinha, aviação do Exército. E viu-se ali, ainda está, apesar da guerra parecer já estar indo pro seu fim, né? A Alemanha cheia de problemas e ali perdendo já a guerra, já tendo que recuar e etc. Fundaram efetivamente a Royal Air Force como um branch separado.
Né? Pegaram a Royal Flying Corps, Royal Naval Air Service e fizeram a Royal Air Force. Já o British Army, ele remonta em 1600. Né? Ele remonta o século 17. Porque o que meio acontecia? naquele balaio da Paz da Westfália ali, aquele negócio, né? Mesmo. O que acontecia? O monarca, ele efetivamente possuía um exército. Só que a estrutura social daquela época, ele acabava lutando o seu exército com os regimentos dos lords de cada região. Então, se você já assistiu Game of Thrones, você vai entender, a estrutura é a mesma. Você tem os donos das casas, os lords, cada um tem a sua milícia, o seu exército. Eles juram né, eles juram fidelidade ao monarca e quando o monarca precisa, eles botam efetivamente o exército para funcionar. Tá? Perfeito. Então é um exército de vários regimentos diferentes. E essa questão regimental continua até hoje. O exército britânico continua sendo dividido em regimentos e muitas vezes são regimentos que têm os nomes de regiões da Inglaterra. Tá? Alguns regimentos possuem a chancela real, mas a sua maioria não. Tá? Durante a Guerra Civil Inglesa, o Charles I chegou a entrar com o exército dele para caçar 5 dos mais ferrenhos críticos dele no parlamento, e ele entrou na Câmara dos Comuns. Né, para fazer isso. Se sentou na cadeira do Mr. Speaker, né, que seria o presidente da Câmara lá, e a partir daí houve uma mudança geral, tanto que até hoje, desde essa época, o monarca o monarca é proibido de entrar na Câmara dos Comuns. Ô, louco. Não, a rainha ou o rei, seja lá quem for, qualquer um da família real não pode entrar na Câmara dos Comuns. Caramba! Tanto que todo o começo de época parlamentar, no início do ano, a rainha abre os trabalhos de ambas as casas. Mas a rainha nunca vai até a Câmara dos Comuns. Ela vai para a Câmara dos Lordes e existe toda uma tradição para demonstrar a independência da Câmara dos Comuns. Tá? Então a rainha tá lá na Câmara dos Lordes, elas estão dentro das casas do parlamento, todo mundo conhece onde fica o Big Ben, e aí tem uma pessoa específica que sai da Câmara dos Lordes para chamar os parlamentares da Câmara do Comum para se juntar a eles na Câmara dos Lordes para abertura do período parlamentar. E aí é muito interessante, você vai achar vídeo disso na internet sem muito problema. Você tem a Câmara dos Lordes, tem um corredor entre os dois, né? De portas frente a frente. E quando sai de lá o representante real para chamar os parlamentares, eles fecham a porta na cara dele. E ele precisa bater 3 vezes na porta fazendo a convocação. E aí sim ele retorna à Câmara dos Lordes e os parlamentares vão até a Câmara... saem da Câmara dos Comuns e vão até a Câmara dos Lordes. Então, o tipo de manutenção de tradição que faz a Inglaterra ser Inglaterra. Exatamente. Não sei qualquer outro país por aí. Então, o que aconteceu? Com o fim da Guerra Civil, o retorno do Charles II, criou-se o British Army como ele é conhecido hoje. Só que o seguinte, quando eles fizeram a Carta de Direitos de 1689, pós-Guerra Civil Inglesa, eles tinham uma maneira de garantir que o exército não tomaria, que o monarca não tomaria ações, né, com o exército contra o parlamento e contra a democracia britânica, foi exatamente colocar que o exército britânico ele só existe em tempos de paz por um ato do parlamento. Então, a cada 5 anos, o último foi 2016, a cada 5 anos o parlamento assina o ato do British Army para que ele continue existindo. O British Army continua sendo leal ao monarca, né? Quando você entra no British Army, você faz o juramento ao monarca, no caso agora a Rainha Elizabeth II,
mas a sua existência em tempos de paz tem que ser determinada pelo parlamento. Tá? Eu achava Então, que era uma concessão da rainha, que a rainha desse um ok, podem montar o exército de vocês aí, né? Não, quem dá o o ok parlamento. é o parlamento. É o parlamento, Olha tá? só. É o Army Act. Então, é por isso que você não é Royal Army. É British Army porque ele é um exército que foi construindo ao longo dos tempos nesse sistema de regimentos, num sistema onde os lords tinham as suas milícias, e depois da Guerra Civil Inglesa, com a Carta de Direitos de 1689, colocaram que realmente, tudo bem, é um exército, vai jurar lealdade à rainha, mas quem diz se ele existe ou não é o parlamento. Mas por via das dúvidas, né? O negócio é separado, é diferente aqui embaixo. Tá, legal, interessante. É diferente. Mas é por aí, tá? Por aí. Se vocês depois, quem quiser saber um pouquinho mais, é bem interessante. Bom, a história da Grã-Bretanha é uma das mais ricas e interessantes que você tem. Um país que remonta aí o século XV, o século XIV. Tem muita coisa interessante para você estudar. Mas vamos falar do que a gente veio falar aqui? Vamos falar do que a gente veio falar. A gente já estava falando, porque toda essa questão de diferença da Grã-Bretanha nos costumes, nos modos, né, coisa, gera gente diferente também. Então, sim, os súditos da coroa não são soldados comuns, não são soldados, por mais patriotas que sejam soldados das outras nações. Um berço diferenciado faz o soldado ser diferenciado também. Sim. É um berço de tradições, né, muito antigas. Isso não quer dizer que ele é melhor, pior do que os outros, ele é apenas diferenciado. Se você vê, por exemplo, o soldado alemão na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, um soldado extremamente aplicado, taticamente, disciplinarmente. O soldado americano, que desempenhou um papel fantástico também na Segunda e na Primeira Guerra. Podemos falar da nossa FEB, né, que chegou lá com uma escola francesa para uma doutrina americana, ter que aprender tudo, recebendo armamento novo que nunca tinha entrado em contato e fez um papel fantástico. A diferenciação está exatamente nessas tradições, a diferenciação está em como as colônias britânicas adicionaram ao exército britânico e às três forças novas tradições. Então é algo bem legal, bem interessante de se ver. O Império Britânico, né, onde o sol nunca se punha, ele absorveu muito da cultura de outros países, de outros colonizados, né? Uhum. Então você tem muita coisa interessante. Por exemplo, o nosso primeiro sujeito aqui, que é o Robert Henry Kane, ganhador da Victoria Cross, que é a maior comenda que um militar britânico pode receber, ou um militar da Commonwealth hoje, né, da Comunidade de Nações Britânicas pode receber. Uhum. Ele é nascido em Xangai. Pois é, ele é inglês, ele é britânico, mas ele é nascido em Xangai na época da ocupação britânica. Isso, exatamente. E é interessante porque o Robert Kane, nós vamos falar dele, apesar de ser, ele é da Segunda Guerra Mundial, né? Ele é da época da Segunda Guerra Mundial. E ele recebeu a Victoria Cross, você vai falar um pouco dessa ação, onde ele recebeu a Victoria Cross. E a Victoria Cross é a mais importante condecoração. Para você fazer uma comparação, ela seria como uma medalha de honra do Congresso americano, né? Então ela é comendada por bravura notável, ou algum ato de valor, ou alto sacrifício, ou extrema devoção na presença do inimigo. Então a hora que o cara simplesmente desliga da sua própria segurança para poder e comete um ato onde ele ajuda os seus companheiros de maneira fora do comum. Normalmente a Victoria Cross ela é entregue póstumamente. Uhum. Porque normalmente a ação onde o cara se coloca é uma ação onde ele arrisca a própria vida de uma maneira fora do comum, e normalmente o cara é morto. Às vezes acontece, né? Assim como a medalha de honra do Congresso, né? Claro. O Trump acabou de entregar uma medalha de honra para a esposa de um soldado americano, né? Porque ele em si, na ação dele, ele morreu, fazendo a ação que mereceu a medalha de honra. E no caso americano, eu acho bonito.
não sei como é que funciona em outros países, mas quando é o caso de conceder a medalha de honra para alguém que tá vivo ainda, é comum que vários outros ganhadores da medalha de honra vão na cerimônia. Sim. Pra prestigiar o cara. Eu acho isso fantástico. Não, e tem um detalhe também, né? Nas Forças Armadas você tem aquela questão de você saudar, bater continência, né? Ao seu superior, aos superiores, né? Quando você recebe a medalha de honra, ou quando você recebe a Victoria Cross, os outros, independente do posto, precisam bater a continência a você. Excelente. Então, independente de ser um general, um soldado que recebeu, você acaba tendo essa questão do general batendo a continência pro soldado por aquele sacrifício que ele fez naquele momento. Pela medalha de honra, pela Victoria Cross. Interessante. Muito bom. Mas esse Robert Kane aqui, ele é genro de um cara chamado Jeremy Clarkson. Quem é Jeremy Clarkson? Genro não. Genro, caralho. Sogro, porra. Ele é sogro do Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson é um jornalista britânico. Para quem gosta de automobilismo, ele é o cara que apresentava o Top Gear na BBC. Ele agora apresenta o Grand Tour na Amazon Prime. E é um cara apaixonado por história militar, o Jeremy Clarkson. Ele tem um documentário sobre o raid de Saint-Nazaire, o ataque a Saint-Nazaire dos comandos britânicos. Fantástico, fabuloso, que a gente inclusive comentou quando nós fizemos o PHM sobre Saint-Nazaire. Isso aí. E o Jeremy Clarkson não ficou sabendo que o sogro era um ganhador da Victoria Cross até muito tarde. Eu não sei direito ainda se foi só depois que o Robert Kane morreu, ou se foi, assim, na velhice já. Mas o Jeremy Clarkson casou com a filha do Robert Kane e só ficaram sabendo muito tarde desses atos heróicos do pai do próprio sogro. Interessante, Não, eu tô aqui, eu tava pensando na situação, cara. Interessante uma nação que dá tanta importância para os feitos militares, principalmente nas duas grandes guerras. E se tem uma situação dessa de um cara que é jornalista, que é apaixonado por guerra, que é coisa, e o sogro dele foi ganhador da Victoria Cross, entende? Mas o tipo de coisa que funciona, assim, o cara provavelmente não ficava pagando de fodão porque ganhou uma Victoria Cross, né? Exatamente. E ainda assim, imagina o susto do cara, assim, meu sogro, cara, como assim? Eu nunca fiquei sabendo, agora, sei lá, tá com um pé e meio na cova, você acabou de falecer e agora que eu fiquei sabendo do cara. Quanto que eu podia ter conversado com ele e não conversei sobre isso? E o Jeremy Clarkson fez um documentário sobre os feitos que você vai comentar aqui do Robert Kane. Então, vamos aos feitos. Também. Que agora o nosso ouvinte tá curioso já o que ele fez. Cara, esse pequeno maluquinho, ele era um infante que se encheu o saco completamente de ser humilhado pelos blindados alemães. E é uma coisa que dá pra entender perfeitamente, porque, né? A situação de um infante em campo de batalha com um blindado de sei lá quantos centímetros de coraça atirando pra tudo quanto é lado é meio frustrante. Aí que o cara ficou putaço. Um belo dia ele ficou putaço, tomou a coisa como problema pessoal pra ele e resolveu dar o troco. Então ele levou um camaradinha, que me foge o nome dele agora, levou um amigo dele ali do regimento, e foram entocaiar os blindados alemães. Só pra gente colocar em perspectiva, tá? Isso tá acontecendo durante a Market Garden, tá? A invasão aerotransportada da Holanda para tentar chegar no Vale do Ruhr, encurtar a guerra. Foi uma operação do Marechal Montgomery. Mais uma daquelas ilusões de acabar com a guerra antes do Natal, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece é que por uma série de erros de inteligência, operacionais, as forças alemãs do local eram muito maiores e muito mais poderosas do que se imaginava. Então aquele bando de infante que desceu de paraquedas tomou-se no cu-se a si mesmo-se com essa situação. Então nós estamos vendo uma situação aqui onde um infante britânico está cercado por tropas SS Panzer. É isso aí. E daí foram os dois, foi o Ken e o colega dele lá, numa situação de inferioridade numérica, tática, técnica e misturando isso com um pouco de combate urbano, fizeram a tocaia
O primeiro camaradinha foi visto, né, e morreu logo, o que é de se esperar numa situação dessa, infantaria contra blindado. Sim. Mas o primeiro blindado da fila ali foi atingido. Blindado fumaçando, o outro blindado que veio atrás abriu fogo, estourou o negócio todo. E o nosso Robert King ganhou uns buracos, uma cegueira temporária, porque ele tomou um balaço ali do lado dele, foi estilhaço pra tudo quanto é lado e ele caiu. O cara podia ter desistido, como qualquer outro soldado, e seria perfeitamente compreensível que ele tivesse desistido e voltado pra retaguarda. Mas ele não desistiu, e aí que entra o fator Victoria Cross posterior. Durante a noite ele levou a bazuca britânica dele nas costas. Que não era das melhores. Que não era das melhores, exatamente. Botou nas costas e falou, vou caçar esses filha das putas. Durante a noite o cara disparou tanto que ele ganhou, além daquela cegueira temporária inicial ali, que já tinha se recuperado, uma surdez temporária por causa da sequência de disparos. Ele podia ter parado de novo, mas não parou de novo. Então, apesar das dificuldades, ele continuou caçando esses Panzers e os canhões autopropulsados, que realmente se parecem muito como blindados ofensivos, e seguiu nessa caça por mais 3 dias. Então aí entra esse fator Victoria Cross. O cara não desistiu apesar dos ferimentos, não desistiu apesar da surdez temporária e levou isso a um extremo com uma falta de cuidado pela própria segurança para garantir a segurança do resto da tropa dele que estava ali no mesmo perrengue do que ele. Impressionante. Realmente a história dele é muito interessante. Pois se você quiser procurar esse documentário do Jeremy Clarkson sobre o Robert Kane, eu não sei se tem com legendas, tá? Então normalmente você precisa ter alguma noção de inglês, e o inglês britânico às vezes ele é bem difícil de você entender. Mas às vezes vale muito a pena, o cara não ganhou uma Victoria Cross por nada, né? O próximo amiguinho, ele é um amiguinho nepalês. Nepalês também da Segunda Guerra, né? Também da Segunda Guerra, ele é um Gurkha. Então você, meu amiguinho ouvinte, se você estiver de um lado da trincheira e souber que tem um Gurkha do outro lado da trincheira, recomendo você, corra ou se renda. Pede desculpa e volta pra casa. Volta pra casa. Então, cara, a situação dele era um camarada na Segunda Guerra Mundial, né? Fala o nome dele, né? Fronte asiático. Ele é o Lakshman Garung. Vamos deixar por Garung, fica mais fácil. Ele tava lá defendendo a trincheirinha dele, tranquilamente, ele mais 2 coleguinhas, esperando aquele ataque japonês, aquele ataque banzai que a gente ouve falar e que a gente lê tanto, principalmente nas campanhas de Guadalcanal e dali pra frente. Aí que os japoneses, antes de chegar na carga, lançaram algumas granadas. Normal, né? Aquele atordoamento antes do impacto. Solução mais simples que o Garung achou que podia fazer: joga as granadas de volta pro japonês, né? Acusa destinatário ausente, sei lá, nega o pagamento da taxa de desembaraço postal do AliExpress. Mas não vou pagar 15 reais da taxa de desembaraço postal e tome aqui teu negócio. Leva de volta essa encomenda pra lá, não quero. E só que tem um problema com isso. Esse tipo de encomenda internacional costuma explodir. Explode na mão do sujeito, né? Explodiu. Então, a mão direita do Garung foi embora, a pele do braço foi embora, metade do rosto queimado, e ele ganhou alguns piercings metálicos aí pelo corpo. Um problema adicional é que os 2 coleguinhas de trincheira dele morreram nessa brincadeira. Então ele estava sozinho com um só braço contra mais ou menos 200 japoneses ali na carga. Aí o momento fodalhaço do nosso Gurkha. Ele tirou a faca dele, a kukri dele, cravou na beira da trincheira e falou: ninguém vai passar por aqui hoje, pelo menos hoje. Thou shall not pass. You shall not pass! Exatamente. Exatamente. Eu ainda quero ter uma crook na minha parede aqui, viu? Ah, com certeza. Com certeza. Vamos providenciar isso. Vamos dar um jeito de providenciar isso. E o cara, manetinha,
apoiou o rifle na terra, na beira da trincheira, no meio do mato ali, e disparou quase a queima-roupa por 4 horas. E por 4 horas só com o braço esquerdo, sangrando, feito um porco no abate. Um japonês de cada vez, do jeito que ele podia. Cara, quando o reforço chegou pra tentar ajudar ele, tinha 31 corpos de japoneses empilhados na frente da trincheira e este Gurkha muito puto com as moscas que ficavam assoviando na orelha dele durante o combate. Cacete. Dá pra entender, o cara perdeu uma mão, sangrou inteiro, segurou uma carga banzai sozinho e o cara não tava puto com isso, o cara tava puto com a mosca. Que coisa, né? Como eu falei pra você, amiguinho, coleguinha ouvinte, se tem o Gurkha do outro lado, cara, não... Volta Melhor pra casa. não, né? Volta pra casa. Volta pra casa. Ele, no fim das contas, meu querido, você sabe se ele sobreviveu ou morreu? Não sei. Pois não eu sei, sei, mas um ele cara desse sobreviveu. não morre. Ele sobreviveu. Quem tá no YouTube tá vendo a linda fotinho dele, já um senhor de idade. Ele morreu somente em 2010. 2010? Tá? 2010. E essa ação dele, obviamente, que deu a ele uma Victoria Cross. Ah, sem dúvida nenhuma. A situação da morte dele em 2010, cara. Eu imagino a Dona Morte vindo fazer umas 4, 5 visitas pra ele. Antes encontrava ele com a faca. Pô, sempre que ela chegou, ele tava com a faca, ela voltou pra trás. Deixa pra lá, não tô com tanta urgência de levar você hoje. Deve ter, quando ele chegou à conclusão assim, eu vou por livre e espontânea vontade, daí sim, daí ela tá veio. Bom. Daí vamos fazer a viagem juntos, porque tá legal pra ti. E ele morreu com 92 anos. Excelente, hein? Excelente. Muito bom. E a ação dele, as Victoria Cross, quando elas vão ser comendadas, elas saem num jornal chamado London Gazette, que é mais ou menos como o nosso diário oficial aqui, tá? Acho que se chama London Gazette. E o seu exemplo inspirou os camaradas a resistir ao inimigo, que eles estavam, né, cercados, sem suprimentos, cortados, por 3 dias e 2 noites. Caramba. E ainda sobreviver. Cara. Tá? Então ele não morreu no ataque e não morreu durante a guerra, foi morrer só em 2010. Então esse era um cara que não dava pra brincar com ele. Gurkha. Melhor não mexer com Gurkha. Não, e o tempo de serviço dele como tanto no British Indian Army e depois Indian Army, né? Depois durante o processo de independência, foi até 1947. Daí deu, né? Deu de guerra pro cara. Tava bom. Muito bem, vamos falar do próximo aqui, ó. Nosso amiguinho aqui, o próximo, o Sr. John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. Como é que é? Fala de novo, bonito, por favor. Né? John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. John Churchill, né? Ou Mad Jack Churchill, Mad Jack. É outro britânico nascido fora, né? Ele é nascido no Sri Lanka, que na época nem chamava Sri Lanka, chamava Ceilão. Ceilão. Aliás, local de origem dos melhores chás pretos do planeta. Continuam vindo de lá os melhores chás pretos do planeta. Bom, de qualquer forma, o nosso Mad Jack ele foi militar, mas trabalhou como modelo fotográfico. Trabalhou como jornalista, trabalhou como ator, foi esportista e fez mais algumas coisas aí durante a vida, porque ele era um cara com formiga no rabo, o cara não parava no lugar. Então... Ele não conseguia ficar quieto. Não conseguia ficar quieto, tava sempre inventando troço pra incomodar os outros. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente pode pegar aí a atuação dele na França, em 1940, com a Força Expedicionária Britânica. Então, ele emboscou um grupo de Krauts aí, erguendo a sua espada como sinal de ataque, e matou o primeiro chucrute com uma flecha. Ele é old school, né? Momento para reflexão. O que o cara tava fazendo com uma broadsword escocesa e um longbow em plena Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? É malucão. Mas mesmo, né? Era o estilão dele. Ele era o estilão dele. Então, fez parte da Força Expedicionária e participou dos esforços aí para evacuação em Dunkirk. Na Noruega, em 41,
ele desembarcou de balsa de transportes tocando a sua gaita de fole para conduzir os seus homens. Então, 3 elementos já, uma broadsword escocesa, um longbow e uma gaita de fole. Que beleza. Não contente, ele foi para a Itália em 43, desembarcou e conduziu seus homens portando equipamento completo de espada, arco, flecha, gaita de fole, kilt e sei mais lá o que ele carregava nas ações na ilha da Sicília e depois em Salerno. Na Iugoslávia, em 44, ele forneceu apoio aos partisans locais. Sim. E não perdeu o costume. Ele estava em ação de comando, né? Teoricamente, uma ação que é efetuada com baixa visibilidade, né? De perfil baixo do militar. Só que o cara não tem como fazer uma ação de perfil baixo tocando gaita de fole. Não tem. Então, dadas as condições, ele foi capturado, ganhou um frete grátis para o campo de Sachsenhausen. Em 45, finalzinho da guerra, ele escapou de uma possível condução para execução e fez uma caminhada atlética de 150 km até Verona para encontrar com as linhas americanas. Pois é. Podia ter parado a guerra, desistido, ido descansar, tomado um chá em casa? Podia, mas não foi. Em 45 ele foi destacado para Burma, mas chegou lá depois dos bombardeios atômicos e ficou muito puto com os americanos. Putaço, né? Ele ficou putaço. Ele chegou a mandar a seguinte frase: se não fosse esses malditos Yankees, a gente poderia continuar essa guerra por mais uns 10 anos. Ele não queria que a guerra terminasse, ele estava muito feliz. O cara nasceu para aquilo. Como assim esses loucos me dão 2 bombas atômicas no Japão e acabam com a minha festa? Acabei de chegar. Não se faz isso com alguém que nasceu pra guerra. Queria sangue, né? Ele queria sangue na espada, queria usar o arco e flecha dele. O cara, em outra encarnação, deve ter lutado, sei lá, em Hastings. É verdade. Deve ter sido guerreiro por outras vidas. É, exatamente. E tava matando a saudade que ele tinha dessa época. Ainda depois da guerra, ele atuou no Oriente Médio e na Austrália, foi instrutor militar, fez um monte de coisa. E deixou a vida militar só em 1959. É outro que morreu tarde, faleceu só em 1996, com seus 89 aninhos de idade. Que beleza. E frustrado porque a guerra não continuou. Frustradíssimo porque a guerra não continuou. Eu tento imaginar a cena dele puto, chutando pedra em Burma. Né? Mas como assim acabou a guerra? Tão maluco? Faz parte. Guerras acabam. A guerra acaba, não tem jeito. O nosso próximo é bastante conhecido. É Sir Sim. Douglas Bader. E ele tem uma história bem interessante, né, Mac? Tem uma história muito curiosa. Ele é o típico baixinho folgado. Tá? Ele entrou na Royal Air Force em 1928. E logo depois, em 31, ele se espatifou, se arrebentou no chão, quando ele estava tentando fazer um desenvolvimento de acrobacias aéreas. Ele estava só fazendo um parafuso com o avião dele a 10 metros de altitude. Ah, legal. E daí bateu uma brisa, sei lá, alguma coisa aí. E o cara se esparramou no chão e essa esparramada causou a amputação das 2 pernas dele. Normalmente isso significa: chega, vai fazer outra coisa. Vai jogar xadrez, sei lá, vai virar escritor, vai para uma máquina de escrever da época, faz qualquer outra coisa. Em 1932, um ano depois, ele já voava, dirigia, jogava golfe e dançava quase normalmente com as próteses dele ali. Lá pro início da Segunda Guerra Mundial, chamaram ele de volta para a RAF e ele espatifou mais um avião. Então aí a gente percebe, ele sobreviveu até agora a 2 acidentes aéreos, tá? Entre a década de 30 e o início da década de 40 e continuou vivo. Já é digno de nota isso para qualquer pessoa do planeta. Já é digno de nota, sem dúvida nenhuma. Aí entregaram o comando no esquadrão de Spitfire pro cara. O cara combateu na Operação Dínamo, né? Mais um envolvido ali com a ação de Dunkirk. Sim. E na Batalha da Inglaterra. Então ele fez oposição aérea na região do Canal da Inglaterra ou Canal da Mancha, dependendo da referência que você fala, se você tá falando das ilhas ou se você tá falando do continente. Sim. Aí que ele foi derrubado de novo em 1941, muito provavelmente por fogo amigo, nem tão amigo assim,
E algumas fontes, até os relatos da época, acusam que poderia ter sido uma colisão com outro avião. Mas... tem três teorias, né? A colisão com o Messerschmitt 109, abatido por um Messerschmitt 109 ou abatido por fogo amigo. Abatido perfeitamente. Não se sabe ao certo o que foi. Né? Eu acho que o oficial Exatamente. é a colisão, né? Oficial é a colisão, mas tem reportagens depois, porque o pessoal alemão que voa naquele dia acusa que só um avião foi abatido, não teve colisão, ninguém bateu. Ficou meio esquisito isso aí, então tá... Entendi. É daquelas situações de guerra que fica meio por isso mesmo, assim. E daí, nessa situação, o avião do Bader perdeu a cauda e entrou em parafuso. Sim. Dentro da paz que alguém pode ter no momento desse, com o avião dele fumando, caindo, parafusando sem a cauda, minha mãe, por favor. Ele percebeu que o pé dele estava preso no cockpit. Precisa perguntar pra ela. Então isso seria uma sentença de morte para qualquer piloto, menos para Douglas Bader, que simplesmente desencaixou o pé, deixou o pé encaixado e saltou de paraquedas. Pernetinha, só com a outra prótese. Sim. Chegou no chão, foi preso, levaram ele pro castelo de Colditz, ele ficou presinho lá, bonitinho, no hotel alemão por 3 aninhos. E daí, para quem quiser saber um pouco mais sobre as ações aí do Castelo de Colditz, a gente falou dele no CGCast especial do Encontro Nacional de Campinas. Sim. E o cara tentou várias fugas até que os alemães ameaçaram confiscar as perninhas dele. Então, tu fica no canto aí, fica de boa, senão a gente vai tirar tuas próteses e você vai ter que ir de se arrastando, tentar fuga se arrastando. Daí, se acalmou, ficou de boa lá. Ele, por fim das contas, foi amigo pessoal do Adolf Galland, um dos principais ases alemães da guerra. Amigo pessoal por 42 anos. Quando o Bader morreu, o Galland foi no velório dele. E o Bader é outro daquele que tinha formiga no rabo, porque ele faleceu de ataque cardíaco, provavelmente por excesso de trabalho. Ele que beleza, pifou trabalhando, cara. Mas é uma personalidade notável da Segunda Guerra Mundial, Sir Douglas Bader. Sem dúvida nenhuma. O nosso próximo amiguinho maluquinho é o Sr. William Speakman. Bill Speakman. Ele também Guerra da Coreia, né? Guerra da Coreia. Ele também ganhou uma Victoria Cross. E foi a primeira Victoria Cross que foi investida pela atual Rainha Elizabeth II. Que continua então firme, forte, bonitinha no trono. Tá, a Betinha tá lá, firme e forte, cara. Não larga aquele osso nem fudendo. Tá certo. O Charles deve estar de saco cheio. Porque ele cresceu pra ser rei daquela porra, capaz dele morrer antes dela. Ah, eu não duvido, cara. Eu não duvido. Mas não duvido mesmo. A capaz Betinha é foda. Morrer antes dela. A Betinha é foda. Mas ele... Conta a história dele, Bill Speakman, Victoria Cross na Coreia. Então, o Speakman ele queria ter combatido na Segundona, mas não deu tempo. Ele entrou para as Forças Armadas em 45, mas não rolou o tempo da mobilização, treinamento e o despacho dele pro front. Então ele ficou meio frustrado lá. Acontece que logo depois veio a Guerra da Coreia. Então, falei até demais da Guerra da Coreia no CGCast 31. Vou deixar aí um link em algum lugar aí para o pessoal acompanhar. E os problemas de Bill acabaram. Lá estava ele, Bill Speakman, com frio da porra, suportando uma barreira de artilharia chinesa antes do avanço da infantaria. Aquela situação desgraçada da Guerra da Coreia. E ele tava, ferrado, fudido, com um monte de chinês para pouca munição. E quando ele viu que não ia ter como simplesmente segurar, peitar o impacto chinês, ele liderou a unidade dele pro ataque. Então fazer um enfrentamento um pouco mais agressivo do que simplesmente ficar passivo esperando o ataque chinês. Então aí foi um tal de granada voando para tudo quanto é lado, quicando no chão congelado, explodindo depois. E o tiroteio virou quase um corpo a corpo, até que a munição foi acabando. E a granada foi acabando. E o Speakman, putalhaço da vida, viu que o que ele tinha de recurso na mão era um monte de garrafa de cerveja das rações de tropa que estavam por ali. Então, na iniciativa de segurar e fazer esse enfrentamento e dar tempo para a unidade dele
voltar para a retaguarda, chegar numa posição de segurança e fazer um retraimento decente, sim, ele sem munição, sem granada, começou a agarrar garrafa de cerveja e tacar na chinesada, uma atrás da outra. E isso, por incrível que pareça, deu o resultado efetivo, tanto com o impacto direto quanto com os estilhaços das granadas, e conseguiu realmente fazer trocar esse espaço por tempo, segurar esse ataque chinês aí, para deixar a unidade dele voltar. Então, foi celebrado como herói nacional aí pela questão das garrafas, e serviu ainda como militar na emergência Malaya, no confronto da Indonésia e na emergência de Aden. Foram 3 guerras que não podiam ser chamadas de guerra, porque senão ia dar problema com a ONU. Eu acho que você comentou isso num episódio há pouco tempo atrás. Sim, verdade. Especialmente sobre a emergência Malaya. Uhum. Muito bom. Nosso querido Bill Speakman. Bill Speakman não vai no tiro, vai na garrafada, cara. E ele morreu esse ano. Outro. Morreu em 20 de junho de 2018, aos 90 anos. Outro que dava pra ter entrevistado, hein? A gente tem que começar a fazer essas pautas um pouco antes, ver quem é que tá vivo ainda, pra ver se a gente consegue trazer um cara desse pro CGCast, pro PHM. Muito bom. E o nosso último amiguinho aqui é um amiguinho que tava na aposentadoria, curtindo uma tranquilidade, né, cara? E foram mexer com ele. Ele tava bem quieto na dele, cara. O Bishnu. Bishnu Shrestha. Um negócio assim, o nome do cara. Mas ele é o quê? Né? Mais um caso de Gurkha. Não se mexe com o Gurkha. Ele é um Gurkha. Não mexe com o rapaz. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. O caso dele foi que em 20 de setembro de 2010 estava lá o nosso Bishnu com seus 35 aninhos, curtindo a aposentadoria recente, na boa, na paz, voltando para casa de trem. Quando à noite o trem dele parou e cerca de 40 homens armados pipocaram de tudo quanto é lugar, de dentro e de fora do trem, porque um monte desses caras estavam disfarçados ali como passageiros, como simples passageiros do trem, e começaram uma série de agressões, de roubos e aquela zoeira de agressão em trem, né? Até que chegaram na cama do Bishnu, isso foi à noite, perto da meia-noite, e anunciaram o assalto. Aquele tradicional, passa tudo aí, passa dinheiro, passa carteira, todo negócio que você tem. O nosso Bishnu tranquilo, Bishnu de boa, Bishnu disse que era militar e os caras acharam prudente cagar pra ele e deixar ele pra lá. E foram mexer com uma sujeitinha que tava ali na cabine de baixo, que tinha seus 18 anos. E essa mexida evoluiu pra uma tentativa de estupro coletivo na frente dos pais da menina. Puta que pariu. Aí que o Bishnu, putaço, o Bishnu tinha dito que era militar, mas Bishnu não tinha dito que era um Gurkha. Então o Bishnu puxou a faca dele, porque o Bishnu é foda com a sua faca, e partiu pra cima da galera. Partiu pra cima da galera sozinho, cara. 40 negros armados dentro do trem, e o Bishnu sozinho com a faca dele. E ele matou 3... Ele e a Kukri, ele matou 3, feriu 8 e a galera olhou para aquilo e falou, deixa pra lá, vamos correr pela nossa vida. E sumiram pro mato, sumiram desesperadamente. No fim das contas, todos os agressores que não estavam mortos foram presos, os pertences foram recuperados, a guria não foi estuprada, o Bishnu ganhou 2 medalhas em homenagem, ganhou um reconhecimento, uma recompensa em dinheiro aí, e uma Kukri novinha, folhada prata, pra ele curtir a aposentadoria dele, pendurar na parede, igual tu quer fazer com uma aí, de pendurar, deixar bonitinha. Ele tem uma folhada prata porque Bishnu é foda. Bishnu é bom. É foda. Bishnu é bom. E ele acabou sendo ferido, tá, nesse confronto, no braço esquerdo, ficou até alguns meses em tratamento médico. Mas depois recuperou totalmente os movimentos do braço, da mão, tudo sem problema nenhum. E depois o pessoal ainda conseguiu prender o pessoal, né? 6 ladrões foram presos, o dinheiro recuperado, os celulares, os relógios, os cartões. Cara, recuperaram tudo. Recuperaram tudo dessa tentativa de roubo, ou desse incidente de roubo nesse trem. E ele é um cara novo, tá?
o Bishnu, ele nasceu em 75. Uhum. Nasceu em 75, ele foi do exército indiano. E recebeu a Sena Medal, né, medalha Sena, e também a Uttanjivan Rashka Padak Medal. Como eu quis é falar o nome disso? da medalha só para mostrar como eu consigo falar bem esse nome. Que bom, porque eu não ia conseguir. Uttanjivan Rashka Padak. Excelente. É uma medalha civil, na verdade, tá? Muito bom. É uma medalha civil do governo da Índia. Já a medalha Sena é uma medalha militar, tá? Por atos de devoção individual, em atos, né? Coragem, aquela coisa toda. E ele recebeu e é foda. O Gurkha é foda, cara. E daí aquele esquema, por que o cara atual do exército indiano tá na listinha dos súditos à coroa? Porque o exército britânico conta com, dentre as forças especiais, um regimento de Gurkhas. Então por isso que a gente selecionou ele aí pra fazer parte dessa seleção de gente foda, de súditos fodas da coroa britânica. Muito bom, Mac. É isso? O que nós temos agora? Você tem alguns livrinhos aí pra falar? Alguma coisinha? Então, eu não vou... Como a gente já tá com uma gravação um pouquinho longa, eu não vou falar dos livros, mas eu vou deixar links na descrição aí de uns livros que pegam, que abordam essas personalidades, esses casos. E lembro que se você, nosso ouvinte, comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa pelos nossos links da Amazon, vocês não gastam nenhum centavinho a mais e dão aquela forcinha financeira pro CG, que é gostosa, cremosa, crocante. Massa. E... Amém. Amém. E se você que nos ouve gostou desse PHM, acha que mais alguém pode gostar, manda o link desse PHM pra pessoa fala do Clube de Generais, assina o nosso podcast, receba conteúdo fresquinho toda semana ou quase, porque a gente tá aqui na batalha para fazer conteúdo gostoso frequentemente e encaminhar em formato de podcast ou pelo YouTube. Aliás, para você que nos acompanha pelo YouTube, a gente posta nossos podcasts ilustrados, bonitinhos no YouTube também, mas ele sempre sai antes via feed do podcast. Sim, então, sempre antes no seu agregador. Sempre antes no seu agregador. Então, se você quer receber sempre mais ou menos ali na data de publicação, assina pelo agregador e, se não, acompanha a gente pelo YouTube que tá valendo também. Muito bom. É isso aí, Mac. Feito por hoje. Valeu, feito por hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, meu querido amiguinho ouvinte. Muito obrigado a você também. Um grande abraço. Tchau.